Hoje eu vou falar um pouco sobre como está sendo a jornada nossa na Hotmart com processamento de vídeo. O tema da palestra, né, como Kubernetes e Spring Batch processam mais de 12 mil horas de vídeo por mês. Que sou eu. Voltou sozinho. Foi, beleza. Mas tá voltando toda hora. Que tô. Deixa eu passar no notebook aqui por enquanto. Ficou? Ficou, hein? Bom. Hoje eu sou gerente de distribuição de conteúdo na Hotmart, já tenho 10 anos de experiência com desenvolvimento de software e é a área que eu gosto bastante. Vou falar um pouco dessa jornada, o que a gente está fazendo, assim, que é bem legal. Falar um pouco do contexto, como que a gente chegou até aqui e um pouco o que é a Hotmart para vocês entenderem melhor. A Hotmart, hoje, ela é a maior plataforma de distribuição de conteúdo da... Opa, volta. A maior distribuidora de conteúdo digital da América Latina. A gente já tem escritórios em 5 países. A sede nossa é em BH. Então, o core nosso de desenvolvimento é todo em Belo Horizonte. E estamos fazendo um processo de expansão internacional bem legal. Bom, aqui tem alguns números da empresa. A gente já tem mais de 5 milhões de compradores, mais de 2 milhões de usuários que utilizam a plataforma. E a gente já teve vendas em mais de 200 países diferentes. Hotmart Club é um projeto que eu trabalho desde 2015 na Hotmart. Ele é um projeto focado na distribuição de conteúdo digital, bem na parte de educação, que é parecido um pouco com EAD, onde o dono do conteúdo ele consegue criar módulos e aulas. Poxa, cara, tá foda isso aqui. Eu não estou nem usando o passador mais. É uma plataforma bem legal que a gente veio desenvolvendo desde 2015 e tem alguns números bem expressivos. Atualmente a gente já tem mais de 4 mil estudantes cadastrados nessa plataforma e a gente já processou mais de 760 mil vídeos que são do conteúdo que os produtores de conteúdo distribuem para os seus alunos lá dentro. Que é até uma interface que a gente tem 2 templates, né, principais. E nessa plataforma onde o produtor de conteúdo digital consegue subir seus vídeos, vender seus cursos. E além disso, a gente também tem um player de vídeo exclusivo que a gente começou a fazer lá. E a gente consegue fazer bastante coisa legal nele. Tem suporte a comentários dentro do vídeo, resolução dinâmica. A gente está trabalhando agora também com geração de legenda automática também dentro do vídeo. E vou falar um pouco desse processo de como que a gente chegou até isso. Tem história bem legal, né? Esse projeto a gente começou a rodar ele em beta em 2015 quase todo, rodando com alguns usuários. E no final de 2015 a gente começou a Hotmart estava começando o processo de expansão internacional e a gente começou a rodar alguns betas fora do país, especialmente na Espanha, que foi um dos primeiros países que a Hotmart começou a ter um foco grande. E lá a gente encontrou uma barreira bem grande lá, porque os produtores de lá não tinham aquele conceito de eles tinham que usar a Hotmart para vender seu conteúdo e precisariam de algum sistema externo para hospedar seus vídeos. Que no Brasil isso era muito comum, geralmente a pessoa ela tem o curso dela numa plataforma e os vídeos ela costuma usar Vimeo, YouTube ou qualquer outra plataforma dessas. E lá a gente teve essa barreira e começou a surgir a necessidade da gente ter esse sistema totalmente nosso, a gente começar a absorver essa parte do negócio. Parece que resolveu. Aí um ponto importante, né, de falar desse cenário de transcodificação de vídeo, processamento, um ponto básico, assim, primordial, de que a gente precisa ter um bom entendimento é a questão de codecs. O codec ele exerce um papel muito importante, a palavra mesmo assim, ela já composição de encodar e decodar, e é um processo que a gente precisa bastante, porque o vídeo num formato não codificado, ou num codec que tem um arquivo muito grande, para tráfego na internet isso é quase impossível a gente conseguir trabalhar com isso. Então, o codec é uma parte que a gente precisa de ter um conhecimento muito bom, entender como é que funciona, porque a gente precisa de aplicar ele em várias etapas de todo o processamento do vídeo.
Aqui a gente tem uma GIF que exemplifica um pouco, né, de como é que funciona essa parte de codificação. Aqui tem um exemplo lá dele pegando um vídeo RAW e passando ele para um H264. E depois que ocorre essa compressão, fica muito mais fácil a gente conseguir fazer distribuição na internet. Hoje em dia a gente trabalha, quase todo site, quase toda empresa trabalha com streaming, e o vídeo precisa estar bem comprimido, mas que também tem uma qualidade muito boa para a pessoa conseguir assistir. E outro ponto bem legal também é a questão dos containers, né? A galera confunde muito. Ah, container é só a extensão do arquivo, o que é isso? Container e codec é a mesma coisa? Não é. A ideia do container é um bundle, e dentro dele a gente pode ter vários codecs para cada parte, para cada ponto do arquivo. Que a gente tem alguns exemplos, por exemplo, o WebM, a gente pode ser que a parte de vídeo dele, o codec dele que vai estar rodando é o VP9, e para o áudio dele a gente vai estar usando o Opus, ou alguns outros exemplos para MP4 também. Então o container em si ele é um agregador, e dentro dele a gente tem os codecs para cada tipo do arquivo que tem lá dentro. Bom, o vídeo stream é uma coisa relativamente nova, já tem anos que a internet já vem trabalhando com isso, só que a forma antiga era muito ruim. Antigamente, para você conseguir assistir um vídeo na internet, você precisava de baixar o vídeo todo para depois conseguir tocar aquele arquivo. E nesse modelo de streaming que a gente já trabalha hoje, esse arquivo você consegue tocar ele quase que de forma instantânea, e ele também já é fragmentado para cada pequeno pedaço daquele arquivo. Ele já tem uma parte do vídeo. Então, se você baixa um chunk de 6 segundos daquele vídeo, com esse chunk você já consegue ir assistindo e o resto do vídeo vai sendo baixado automaticamente. E um ponto interessante dessa tecnologia também é que com isso a gente tem suporte ao Adaptive Bitrate, o que ele faz, né? Na imagem que até dá para ver um pouco, essa troca da resolução. Depois que o usuário dá o play no vídeo, automaticamente o player de vídeo ele executa um algoritmo que ele vai calculando qual que é o bitrate daquele segmento do vídeo, qual que é a velocidade da internet do usuário que está assistindo na hora e qual que é a resolução do dispositivo. Com isso ele consegue inferir qual que é a melhor resolução que aquele usuário consegue tocar naquele momento. E aqui o HLS, que é um protocolo bastante usado também, criado pela Apple. Ele é muito bom porque quando a gente começou a trabalhar com streaming, a gente geralmente gerava o MP4 por padrão, só que o MP4 ele não tinha tanto, a gente não tinha tanto suporte a essa questão do usuário conseguir pular para uma parte do vídeo e isso carregar de forma muito rápida, ou então até dessa questão da troca de resolução automática. A gente precisava que o usuário fizesse essa troca manualmente. E usando o protocolo do HLS, a gente já consegue fazer isso quase que de forma automática. Tem alguns outros protocolos, MPEG Dash, entre outros, mas a gente escolheu exclusivamente o HLS porque por causa do suporte dele. Ele era que tinha um suporte muito grande, especialmente em browsers mobile. E como a gente ainda não tinha um aplicativo móvel, era muito importante a gente ter uma grande abrangência de usuários que conseguiam assistir os nossos vídeos. No exemplo aqui, sobre essa questão do Adaptive Bitrate, a gente consegue até entender um pouco de como que funciona, como é que é feito esse fatiamento do arquivo, né? A gente tem um primeiro index do M38, que é a playlist do HLS, e nela a gente tem o bitrate para tocar alguma parte do arquivo, qual que é o bitrate necessário e uma referência àquele arquivo. E depois as playlists inferiores a gente tem novamente qual que é aquele bitrate específico e depois cada chunk de arquivo que tem aquela associação. Então, quando o tocador carrega aquele arquivo, ele carrega o primeiro arquivo, M38, e a partir dali ele vai fazendo esse cálculo para definir quais vídeos serão tocados baseado na resolução, velocidade da internet do usuário que está tocando aquilo. Falar agora sobre o processo de transcoder e também sobre a arquitetura a arquitetura nossa inicial e a arquitetura que a gente tem hoje, e algumas etapas e algumas ferramentas que a gente vem utilizando nisso aí. Bom, esse primeiro diagrama aqui, ele representa bem a nossa primeira arquitetura que nós criamos para fazer o processamento do vídeo. Ela era bem simples, resolveu o problema que a gente tinha na época, mas depois a gente começou a ter algumas surpresas com esse cenário. Ele praticamente recebia o arquivo que o usuário acabou de fazer o upload,
a API recebia a chamada e falou assim, o usuário acabou de fazer o upload desse vídeo, a API agora vocês têm que fazer o transcode disso aí. Ela recebia o arquivo, fazia algumas análises dele, executava o processo de transcoder e também de já criar uma resolução específica, cada resolução abaixo daquela que o usuário enviou. Então, se ele mandava uma 1080, a gente gerava 1080, 720 ou outras que a API passava para o resto da aplicação. Geralmente, hoje, a gente gera até 244, assim, para quando o usuário está com a internet bem ruim, a experiência dele não ficar muito comprometida. Vamos ver se o passador está de boa agora. Aí isso era um pouco da arquitetura que a gente tinha inicialmente. A gente tinha a Play API rodando Outfly, e era engraçado que nessa época essa API era praticamente um monolito mesmo, que ele cuidava tanto da parte do tocador de vídeo, gravar onde o usuário tinha parado no vídeo, pegar dados analíticos, como também do processo de transcoder. E a partir dele ele recebia essa mensagem na fila e passava para os transcoders que a gente tinha instanciados na aplicação para fazer o processamento daquele vídeo. E esse diagrama é bem engraçado porque praticamente a gente tinha 3 máquinas ligadas 24 horas na AWS lá fazendo esse processamento. E depois que ele processava, a gente mandava esses dados para o storage. Essa arquitetura funcionou durante um tempo, mas um tempo bem pequeno. Por quê? O projeto, a gente fez o lançamento dele em 2016. E no começo de 2016, acho que em janeiro, ali, a gente teve cerca de 100 horas de vídeos processados, assim, então estava ok para aquela arquitetura, só que depois, os outros meses seguintes, o projeto começou a crescer bastante, a gente começou a receber bastante vídeo, e essa arquitetura, para a gente, ela já começou a virar um caos mesmo. Por quê? Ela não era escalável, a gente tinha máquinas estáticas EC2 Amazon ligadas 24 horas fazendo processamento. Então, a gente não conseguia escalar muito a quantidade de vídeos que eram processados ao mesmo tempo. E cada máquina, se eu não me engano, elas faziam 2 vídeos paralelos. Então, se a gente tivesse mais que 6 vídeos, um já estava enfileirado, tinha que esperar o processo terminar para começar as outras. E como era uma máquina, de fato, se essa máquina morresse, tudo que estava sendo processado a gente perdia e tinha que reprocessar novamente. Então, era a arquitetura bem problemática para a gente. Bom, e baseado nessa arquitetura, a gente ficou com algumas premissas do que a gente esperava para uma arquitetura nova. A gente esperava criar um sistema que fosse escalável, resiliente e rápido também. Na outra, se a gente tivesse uma grande fila de arquivos, o tempo total de processamento era totalmente penalizado por isso, pelo tamanho da fila que a gente tinha esperando para ser transcodada. Bom, aí aquele diagrama que a gente tinha da arquitetura inicial das etapas de processamento teve uma mudança relativamente bem boa, assim, para a gente conseguir chegar nesse modelo que a gente tem hoje. Antigamente, na primeira etapa, depois que recebia, a gente já fazia o trabalho de cima da mídia e já fazia o transcoder dele. Já passava para a aplicação fazer o transcoder. Agora a gente tem um manage, no caso é um master, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas esse manage, assim que para cada vídeo, a gente cria uma instância de um manage específico para processar aquele arquivo. E a partir daí ocorre a etapa de preparação, que a gente costuma fazer algumas ordenações de headers do arquivo de vídeo. Faz a extração do vídeo e do áudio. A gente não faz mais o processamento dos dois ao mesmo tempo. Antigamente, a gente fatiava o vídeo, o áudio no mesmo arquivo e depois juntava. Isso, a gente tinha alguns problemas que o vídeo sempre voltava tranquilo, o áudio costumava ter um pouco de falha nesses momentos de junções. Então, a gente faz as 2 etapas separadas. A etapa de split do vídeo também, ela mudou bastante. Antigamente ela era feita dentro da etapa de transcoder e agora a gente mudou isso. A gente faz o split antes de acontecer o transcoder de fato. Essa etapa de split ela ficou um pouco maior, né? O que a gente faz? Quando a gente chega um vídeo, por exemplo, de 1080, cada chunk dele de 2 minutos, a gente faz o split dele. Então, a gente tem, nesse caso aqui, como se fosse um vídeo de 6 minutos, a gente vai criar ele em 3 partes desse vídeo. E cada parte dessa ocorre o processo de transcode exclusivamente dela, isso para cada resolução. Então, a gente gera as 3 chunks novamente em 1080, já transcodado para MP4, e depois faz a mesma coisa para 720p, e para cada resolução subsequente a gente faz esse processo.
E depois a gente tem a etapa de merge novamente, que é quando a gente pega aquele vídeo que foi fragmentado, transcodado, a gente faz o merge dele, aí a gente tem o arquivo final, já na resolução específica, já em um processo bem diferente daquele processo que a gente tinha inicialmente na outra arquitetura, que era muito linear. E com essa nova arquitetura, ela facilitou muita coisa para a gente, porque ficou mais fácil de testar a aplicação, de conseguir quebrar ela e até para fazer o scaling disso, como as etapas de processamento ficaram mais simples, isso ficou muito mais fácil para a gente conseguir fazer também. Bom, aí aqui nessa nova arquitetura tem algumas tecnologias que a gente foi usando. Tem um Docker para utilização dos containers, Kubernetes para fazer toda a orquestração, auto-scale, o controle disso tudo. O EKS, que a gente colocou aqui, mas a gente está usando ele tem pouco tempo, deve ter cerca de 1 mês e meio que a gente começou a passar o Kubernetes nosso todo para o EKS. Spring, especificamente Spring Batch, Cloud Deployer, e o FFmpeg também. O FFmpeg, para quem não conhece, é uma ferramenta muito utilizada para quem trabalha com processamento de vídeo. Ela é muito interessante, a gente consegue fazer bastante coisa, consegue fazer análise, várias análises em cima do vídeo, e o processo de transcode que tem autoprocessamento é o FFmpeg que executa. Então, a gente chamando ele para fazer esses processamentos. O Docker, assim, nem preciso falar muito, porque quase todo mundo hoje em dia já está utilizando, especialmente por causa do conceito de microserviços. E ele foi a mão na roda para a gente, porque a gente precisava de criar a máquina, matar a máquina a todo momento, e usando a estrutura dele facilitou muito a nossa vida. E um ponto também que nessa época foi praticamente o primeiro projeto da Hotmart que começava a utilizar Docker com sistema de auto-scale já automático, e a gente foi conhecendo bastante coisa legal e ele ajudou a gente bastante nisso. Kubernetes também, foi o primeiro projeto nosso com auto-scaling de fato, a gente sempre utilizava máquinas da Amazon, em quase toda a época que ia ter algum lançamento, a gente ficava monitorando e meio que escalava na época ainda na mão. Hoje em dia já está bem diferente, e com esse projeto com o Kubernetes a gente já começou a ter isso de uma forma muito mais automatizada. Aqui tem um diagrama do Kubernetes que ele mostra mais ou menos como é que funciona a estrutura, né? A gente tem o nó master e tem os workers dentro dele, com isso a gente consegue fazer as instâncias lá dentro e consegue ter um controle muito legal e muito diferente, né, de como é feito isso da maneira tradicional. O kubectl, que é o console que a gente usa para acessar, para mandar os comandos para o master, e a gente consegue ter, nessa arquitetura, a gente consegue ter um scale muito rápido da aplicação, e consegue também ter um controle muito legal, ter uma visão muito fácil de como é que funciona tudo isso. Bom, o EKS, que é a solução do Kubernetes gerenciado da Amazon, a gente começou, como eu falei, a gente começou a usar ele muito há pouco tempo atrás, mas foi bem fluido fazer essa migração. Um dos pontos que foi principais dessa mudança era a questão dele ser gerenciado. Então, a gente não precisava tanto ficar preocupando com a infra, de fato, do Kubernetes, ficar de controle do massa, se o massa caísse, se fazer resiliência massa-massa e fazer alguma coisa nesse sentido. O EKS cuida de bastante coisa disso para a gente, e um ponto bem legal dele também é que ele já tem suporte às roles e às outras coisas da Amazon. Então, a gente conseguia ter a própria role da aplicação, conseguia já conversar direto com o Kubernetes, senão a gente ter essa seção de usuários dentro do Kubernetes especificamente. A integração dele com a Amazon já é muito boa. E o Spring Batch, que foi quando a gente fechou, meio que desenhou o que a gente queria fazer com o vídeo, a gente procurou bastante, e na hora que a gente entendeu os pontos que ele já fazia, falou, cara, é isso que a gente precisa. Ele tem vários suportes, a start, stop, restart do job, a gente consegue fazer retry, dar skip em alguma step específica, fazer o job todo transacionado, consegue fazer o particionamento também das etapas de execução. E ele, naquelas etapas que a gente tem de processamento do vídeo, o Spring Batch entrou profundamente naquilo ali, foi uma mão na roda. Porque antigamente, no modelo antigo, a gente tinha algumas funções gigantescas e fazia uma atrás da outra no modelo muito ruim. E com o Spring Batch a gente conseguiu separar todas as etapas que a gente precisava. E se a gente precisar reprocessar o vídeo, refazer alguma step específica ou pular, fica muito mais fácil fazendo com ele. Bom. E aqui é um outro também, que eu nem tinha colocado a imagem lá no começo, lá, mas foi a mão na roda também, que é o Scalator, da Atlassian. É um projeto que a gente conheceu, acho que foi no final do ano passado, por aí.
e ele foi literalmente uma mão na roda assim, para a gente continuar evoluindo o projeto. A gente tinha um ponto com o Kubernetes, na hora de a gente fazer o scale, que a gente conseguia definir quais seriam as métricas para fazer o auto-scale, que era processamento, memória, alguma coisa. Aí ele escalava aquele tanto, requisição dava. Chegava um outro vídeo, o cluster estava sendo muito usado, tinha que escalar de novo e ia ficando. E isso a gente ia tendo sempre um overhead daquela mídia que chegava na fila alta. Com o Scalate, a gente conseguia deixar meio que um pool de reserva já. Então, se ele está correndo em scale agora, a gente conseguia subir para fazer aquele processamento e ainda conseguia deixar uma margem de, sei lá, 10%, 20%, caso chegasse uma outra mídia naquele momento. Então, com esse pool, o overhead nosso meio que conseguiu dar uma controlada muito boa também. E aqui falando um pouco como é que isso foi feito de fato, um pouco das tecnologias e o que a gente usou assim, com um pouco mais de mão na massa, né? A gente fez a separação das APIs, que era uma coisa lógica. Então, o transcoder todo a gente já tinha, a parte da API dele ficou totalmente separada. A gente separou o banco também. O banco a gente controlava tanto as mídias, a parte do tocador do vídeo de fato, como o transcoder era a mesma coisa. A gente fez a separação disso. O S3 já tinha também, que era a gente fazia o storage dos arquivos. E a mudança principal foi esse carinha no meio aqui, que foi onde que entrou o Kubernetes. Porra. Morreu. Vou voltar para cá, então. Tá. Voltou. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui nessa nova arquitetura, isso aqui já está aquela caixinha do Kubernetes, ela é um pouco mais complexa, né? A gente até separou os slides. E dentro dele, o primeiro ponto, a gente tem um transcode API, que ele recebe a informação assim que a gente chega uma mídia para ser processada, a API recebe isso e a partir daí ela começa a fazer a comunicação já com o resto do Kubernetes para a gente decidir o que a gente vai fazer nesse resto do fluxo. O que a gente faz nessa arquitetura diferente da outra? A outra, a gente recebia a máquina recebia uma mídia e começava a fazer o processamento. Nessa nova, não. Assim que o API recebe aquela mídia, a gente cria um master para fazer a execução daquele arquivo especificamente. Aqui tem um código do Spring Cloud Deploy, é bem tranquilo assim. Então, para cada media code que a gente recebe, a gente instancia um master para aquela mídia e a partir daí ela faz parte do processamento e outra parte do processamento vai ficar em outra etapa. Assim que a gente faz o deploy, né, desse master especificamente, isso é um master, não um master do Kubernetes, é um master da aplicação que recebe uma mídia e faz o tratamento. Para ficar bem claro, a galera não confundir com o node master que a gente tem lá em cima. E a partir desse momento, esse master ele faz algumas etapas dentro da mídia, que ele lê o arquivo, entende o que tem que fazer, faz alguns alinhamentos e faz aquela parte do split que eu tinha colocado lá naquele outro diagrama. Então, o master ele faz o split do vídeo todo sem fazer nenhum trabalho em cima dele de transcoding de fato. Ele faz o split e a partir daí a gente segue para as outras etapas. A orquestração, né, quando o master ele faz essa orquestração dos works que a gente tem na aplicação, para cada segmento que a gente tem do vídeo, para cada chunk de 2 minutos, a gente faz a instância de um worker para fazer o trabalho em cima daquele vídeo. Então, se a gente chega num vídeo lá de 10 minutos, ele vai pegar cada segmento de 2 minutos e cada resolução que a gente espera fazer e vai gerar uma instância para isso. Então, esse modelo nosso ele tem um scale muito rápido e muito grande. Aqui um código de orquestração de exemplo. Então, ele começa a fazer um execution context para cada segmento daquele vídeo, ele faz esse distanciamento. E a gente tem os workers trabalhando. Aí, cada workerzinho desse recebe aquele fragmento do vídeo, faz o processamento dele, faz o transcoder dele de fato, na dada resolução, naquele dado segmento de tempo. E depois dessa etapa ele volta para o master fazer algumas outras etapas. Aqui são os steps que a gente tem hoje dentro do Spring Batch nosso. Então o master hoje ele faz o split da mídia em chunk. Os workers eles fazem o encode, o transcode para cada resolução daquele vídeo. Então a gente vai instanciar um para cada resolução, para cada segmento de vídeo. O master depois ele faz um merge disso tudo, ou seja, ele volta para o teu arquivo
grande, e depois a gente tem algumas etapas também mais focadas para o HLS, que é a geração do HLS de fato, a geração do master e depois o storage desse arquivo final. Bom, aqui a gente tem um resultado dessa arquitetura nova, alguns resultados que a gente tem. O primeiro ponto que a gente tem aqui, a gente tem 3 exemplos de mídias. Então, a gente tem uma de 10 minutos, tem uma de 3 horas e uma de 6 segundos. E o tempo de processamento que a gente gastou para fazer esses arquivos. A de 10 minutos, por exemplo, a gente gastou 14 minutos para processar ela. A de 3 horas, a gente gastou 12 minutos para fazer o processamento dela. E a de 6 segundos, vou falar um pouco mais dela no final aqui, para vocês entenderem, assim, que é bem legal também. É um ponto que a gente tem de melhoria futura também. O ponto principal aqui é a comparação das duas primeiras, que é o tempo de 10 minutos e o tempo de 3 horas. Com essa arquitetura, como a gente faz o fatiamento do vídeo em pedaços de 2 minutos, o tempo quase que fica uma constante, desde que o cluster nosso tenha máquina disponível. Então, se a gente tiver máquina disponível suficiente para fazer o scaling, a gente consegue pegar um vídeo de 10 horas e um de 10 minutos e o tempo fica muito parecido entre os dois. Porque como cada 2 minutos é processado paralelamente, o nosso scaling sobe todo, faz o processamento, depois ele volta todo fazendo um merge de novo do vídeo. O que a gente tem de diferença nesses dois, provavelmente, é o tempo de processamento de fato. Se eu tenho um vídeo numa resolução maior, que tem mais movimento, o tempo de transcodificação daquele segmento pode ser que ele fique maior. Aí a gente pode ter essas diferenças que, mesmo de 10 minutos, ele pode ter a variação de alguns minutos por causa disso, da resolução do vídeo, da qualidade, entre outras coisas, e do bitrate também. E o de 6 segundos, que é que eu deixei para falar depois, que já é um caso bem interessante. Por quê? Ele é um cenário que o tempo do transcode dele é muito maior que o tempo de vídeo de fato. Hoje, para a gente, isso não é um ponto ruim, porque como o nosso conteúdo é muito voltado para a educação, são vídeos entre 10 e 20 minutos na média. Então, a gente tem pouquíssimos cenários que a gente tem um vídeo muito pequeno, mas é bom mostrar que nessa arquitetura a gente tem alguns problemas nesse cenário por causa do overhead de instanciamento das máquinas, que é do cold start. Por quê? Chega um vídeo de 6 segundos, ele só tem um pedaço que ele vai ser fatiado. Só que, em todo jeito, a gente tem que subir um work para trabalhar com ele, aí esse work tem que subir o contexto do Spring para fazer esse trabalho. Então, nesse cenário, preciso, a gente não consegue ter um desempenho tão bom como os outros cenários, que é com vídeos maiores. Aqui a quantidade de resultados que a gente já tem hoje na aplicação, isso já de lifetime, aquele primeiro gráfico que eu coloquei era só lá de 2016, que era a gente começou a ficar doido que aquela arquitetura já não aguentava 2016, mas depois o que aconteceu da quantidade de vídeos foi subindo muito, muito mais do que a gente tinha naquela época. 2016, no primeiro mês, a gente tinha cerca de, acho, 100 mídias processadas, ou 100 horas, alguma coisa assim. E agora, já no começo de 2019, a gente já está recebendo cerca de 60 mil mídias por mês para serem processadas, e a arquitetura está aguentando hoje tranquilamente esse scale. E aqui é um outro que é sobre a questão de horas de mídia por mês. Um outro é em quantidade, isso aqui é tempo que é transcodado. E a gente, se eu não me engano, foi em janeiro, a gente bateu o primeiro recorde assim, que a gente passou da faixa de 12 mil horas de vídeos processadas dentro da janela de um mês. Então, essa arquitetura está beneficiando a gente de uma forma muito grande. A gente acredita que com ela a gente ainda consiga processar muito mais coisa, desde que a gente consiga crescer o Kubernetes e o cluster nosso também aguente isso, né? Falar agora sobre uma etapa que é muito importante também e que foi um mistério para a gente na execução desse projeto, que foi a etapa de monitoramento. O monitoramento, na parte de máquinas, a gente sempre já teve muitas ferramentas, a gente tem New Relic, CloudWatch para fazer isso. Só que com o Kubernetes a gente era um pouco diferente. A gente ainda começou usando o Kubernetes que não era gerenciado pela Amazon, então a gente teve que cuidar dessa parte de monitoramento, de configuração disso. E também tem uma outra etapa que foi bastante nebulosa, que era a parte de monitoramento meio que do front do player de vídeo. Porque quando você está mexendo na parte de transcode, ainda assim é back-end, é máquina, é memória, processamento, é uma coisa que é mais tangível para a gente. Só que na parte do front, ela tinha muitas pegadinhas. A gente tinha um usuário que reclamava que o vídeo estava lento. Como é que a gente conseguia definir se era lento? Era o CDN nosso que estava entregando o arquivo, ou se era o
o front nosso de fato que demorou para renderizar, ou se a internet do usuário que estava ruim. Aí a gente tem uma ferramenta também que a gente começou a utilizar que auxiliou bastante nesse processo. O primeiro que a gente tem, Prometheus, é a ferramenta que foi criada inicialmente pelo SoundCloud. Desde quando a gente começou a usar o Kubernetes, a gente começou a utilizar ele, então todos os logs do Kubernetes a gente fazia acompanhamento por ele. É bem legal, a ferramenta muito poderosa e facilitou a nossa vida bastante, porque a gente ainda, quando você começa a trabalhar com container, a parte de log começa a ficar um problema bem grande. Por quê? Quando você tem máquina, você consegue acessar a máquina, então você começa, você consegue ver aquilo de uma forma muito simples, a máquina está ligada o tempo todo, você consegue voltar lá. Quando começa a trabalhar com Docker, com container, a máquina nasce e morre a qualquer momento. Então ela tem que subir rápido, ela morre rápido e o log tem que ter em algum lugar para você poder consultar isso. E o Prometheus ajudou a gente bastante com isso. Um outro também bem legal foi o Grafana, e a gente usava ele tanto para consumir, que ele era meio que a interface consumir os dados do Prometheus, e também a gente conseguiu plugar ele no Scalator. Então a gente conseguia acompanhar tudo que o Scalator estava fazendo de auto-scale, a gente conseguia ver ele executando aqui dentro também. Esse aqui é até um gráfico real nosso lá, na parte da esquerda superior, e a gente consegue ver as mídias estão sendo processadas em qual etapa que elas estão. Se elas estão esperando para serem processadas, se elas já foram totalmente processadas ou se elas foram processadas parcialmente. Por quê? Quando a gente faz o fatiamento do vídeo em algumas etapas, a gente sempre prioriza a menor resolução. Então, a gente consegue entregar para o usuário a primeira resolução, que é menor, o tempo de processamento dela é bem menor que quando ele está fazendo a resolução de 1080, por exemplo, do que quando ele faz a 244. A 244 está pronta, a gente já consegue deixar o vídeo já tocando para o usuário no player, ele já consegue configurar, mexer outras coisas, enquanto as outras resoluções vão sendo prontas ao longo do processo. E ali embaixo ali a gente tem aqui na parte inferior, a gente tem o diagrama meio que como é que está o cluster nosso de execução. Então vocês conseguem ver que no momento que a gente teve mais pico de mídia processadas, o tanto que o nosso cluster cresceu. A gente chegou ali no cenário que dava 220 máquinas ligadas assim no momento de execução daquele processo. E aqui é uma ferramenta que ajudou a gente bastante nesse fluxo, que é sobre aquela questão, um pouco até do front do tocador do player mesmo. Para quem trabalha nessa área sabe que é muito difícil a gente conseguir metrificar essas coisas se você não criar uma solução in-house. E a gente encontrou essa ferramenta, Mux, e ela tem um grande benefício, porque você instala ela diretamente no seu player de vídeo e ela começa a gerar bastante insight para você trabalhar com um vídeo de fato. Então ele consegue trazer como é que está a experiência geral do seu player, quanto que está a experiência do playback, ou seja, se o usuário toca e em determinado momento um segmento está com problema ou ele não encontra o arquivo. Smoothness também, que ele consegue olhar se o usuário está assistindo aquele vídeo está travando muito, ou se ele dá um play, a resolução que está sendo tocada é a resolução do dispositivo do usuário, você tem a resolução para aquele usuário especificamente. Então essa ferramenta que ajuda a gente bastante nisso, e com ela a gente consegue rodar experimentos também. Então a gente chegou numa época que a gente estava tendo muita reclamação de usuário falando que estava com um vídeo lento. E com ela a gente conseguiu ver que esses usuários tinham muito rebuff, ou seja, eles começavam a tocar o vídeo ia tocando, em determinado momento o vídeo ficava lento, aí o vídeo ficava carregando, voltava, parava de novo e ficava aquele assim, carregava 2 segundos, parava, 2 segundos, carregava. E com isso a gente começou a rodar alguns experimentos dentro do Mux, e a gente conseguiu fazer a entrega parcial para os usuários. Para um percentual dos usuários, a gente entregava o vídeo segmentado em 2 segundos, para um outro percentual, a gente entregava o vídeo segmentado em 6 segundos. O que acontecia? Qual que é a diferença disso, né? Essa segmentação, quando o usuário dá o play no vídeo, isso determina qual que é o tempo do vídeo que ele vai baixar em cada fragmento do arquivo. 2 segundos geralmente é o que o pessoal mais recomenda como referência para você utilizar. Só que se o cara está na internet muito ruim, está tendo muito no tráfego da HTTP dele, ele gastava mais do que 2 segundos para baixar o próximo chunk. Então ele tocava 2, gastava tipo 3 para baixar 2 de novo e ficava tendo isso. Aí a gente fez os testes entregando a 6 segundos e a gente teve uma melhora muito boa na entrega dos arquivos. Por quê?
o download do cara ficava estável para baixar o 6, o problema dele era quando ele tinha que baixar o novo, tinha que fazer um novo handshake e precisava de baixar aquele arquivo novo. A gente ficando com o arquivo num segmento maior, mesmo que o start time dele ficava um pouco mais demorado, o vídeo ficava muito mais fluido na execução. E com essa ferramenta a gente consegue fazer vários testes desses e consegue ficar monitorando. O teste específico A, qual que está sendo o percentual de rebuffer dele comparado com outro tipo de experimento. Então, é a ferramenta que ajuda a gente bastante nisso daí. Qualquer pessoa que eu acho que pensa trabalhar com vídeo, processamento e vai ter um tocador, é uma ferramenta que a gente recomenda bastante. E falar agora um pouco sobre os próximos passos, né? A gente sabe que nenhuma arquitetura vai viver para sempre, nada é perfeito. E todos os pontos que a gente espera de melhoria, a gente já encontrou vários gargalos na aplicação, que a gente já pensa, já tem mapeado que a gente espera resolver também com isso. O primeiro ponto aqui, que é sobre o controle dos jobs, esse é um problema que a gente tem hoje, bem real, que pode até limitar um pouco a arquitetura, que é a questão do banco. Por quê? Hoje, toda vez que a gente cria os workers para trabalhar nos segmentos da mídia, o Spring ele tem todo o controle de qual worker está rodando, qual que é o percentual que ele está, como é que está isso. Só que isso ele usa conexão do banco. Hoje a gente usa a Amazon com RDS, e todo nível que você usa do RDS da Amazon, você tem um limite de conexões. E a gente, como a gente escala bastante, a gente sempre começa a esbarrar nesses limites da Amazon. Então, se a gente faz um scaling, está no horário de pico que a gente está usando todas as máquinas, ela fica bem perto da quantidade máxima do banco de conexão. Então, a gente tem que, teoricamente, se chega uma mídia nova, ela tem que esperar uma parte do job terminar, liberar a conexão para a gente continuar processando mais arquivos. A gente até teve alguns problemas na época, a gente começou a escalar, a gente não sabia que ia ficar acontecendo isso. A gente começava a escalar a aplicação, do nada o banco dava max connections lá, os próximos jobs não conseguiam rodar, e a gente calculou para o tamanho do scaling nosso nunca passar a quantidade de conexões disponíveis. Mas isso é um ponto que a gente tem de melhoria, que a gente quer focar. Aí 2 pontos, a gente usar algum banco relacional que não tenha limitação. A gente até já fez alguns testes com a Aurora, mas a gente achou o scaling deles um pouco lento. Chega quase em questão de minutos para o scaling dele aumentar o número de conexões. Ou em usar um banco que não é relacional, que talvez seja até uma solução mais simples e resolva o nosso problema da forma mais efetiva. O outro ponto também, que é a questão da segmentação do vídeo HLS. Quando a gente gera o HLS, a gente gera essa questão que eu falei com vocês dos chunks de 2 ou 6 segundos. Só que isso, na step, ela é feita na step do master, ou seja, os workers fazem um transcode do vídeo, termina esse transcode e volta para o master que faz a geração do HLS e todos os metadados dele. A ideia nossa é a gente fazer isso dentro do próprio worker. Então, a gente vai conseguir paralelizar mais ainda esse processo e diminuir ainda do master não ser aquele orquestrador que faz tudo também. Então, a gente vai ficar um projeto mais simples e mais escalável, de certa forma, ainda. O outro ponto é a questão um ponto de melhoria também bastante importante, que é o startup time dos containers. Pensando hoje no nosso cenário de educação, isso não é um ponto tão alarmante, é um ponto que a gente não tem tanta preocupação assim. Porém, a gente tem um aplicativo interno da Hotmart, que é o Sparkle, que a gente está utilizando, e eles têm, é muito comum o pessoal lá postar um vídeo muito pequeno. Então, para a gente precisa focar mais nessa questão de ter um processamento mais rápido, com startup time mais rápido para esses tipos de vídeo. Aí a gente já tem um backlog disso aí, de trocar a VM que vai rodar, fazer teste com grau e várias outras coisas para a gente conseguir ter um startup time mais enxuto, e a gente ter esses vídeos menores ser executando da forma mais efetiva. E um outro ponto, que é muito importante também, que é sobre a questão de instâncias, de custo de instâncias, né, que a gente tem hoje. Esse modelo de transcode de vídeo é um modelo muito caro. Tanto se você vai contratar um fornecedor para fazer isso, é bastante caro, e fazendo o seu também. Hoje o nosso é muito mais efetivo, muito mais barato que a gente contratando um. Só que a gente quer melhorar isso ainda mais. Por quê? Hoje, quando o cluster faz esse scaling, nesse tempo todo, a Amazon, o serviço cobra a gente pelo tempo que a máquina ficou ligada, pelo tempo quase que de processamento. Assim. Só que com
EKS na Amazon, a gente consegue utilizar instâncias Spot. Eu não sei se vocês conhecem, mas instâncias Spot a gente consegue, são instâncias bem mais baratas da Amazon, só que elas têm um tempo de vida limitado. Você pode estar executando aquela instância lá, ela fala, cara, eu vou morrer. Ou, sei lá, outra pessoa que vai usar essa instância, você não tem mais aquela máquina. Como a nossa arquitetura, a gente tem, cada work ele faz só uma parte muito específica do serviço, a ideia nossa é que a gente comece a usar instâncias Spots para isso, e com o Spring Batch a gente consiga uma instância específica, teve que parar de rodar. A gente consegue pegar aquela job específico, aquele step específico e fazer só a execução dele e a gente tem um ganho muito grande em redução de custo. Com a instância Spot a gente consegue chegar, acho que até 70% mais barato do que de uma instância normal que é contratada normalmente. Que é a Hotmart, né, que é a empresa que eu já falei, a gente tem, pessoal, depois se quiser acessar lá, a gente está com bastante vaga aberta lá, empresa bem legal de se trabalhar. Quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a Hotmart, só acessar esse endereço aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado e dúvidas aí.